meus amados, noite poderosa. Tome seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 7, 8 e 9, diz assim. 1 Pedro 2. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Versículo 8. E pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não andamos em trevas, nós não andamos na obscuridade, nós não andamos com medo, nós não andamos no espírito da falta, porque Deus, Ele nos chamou para um sacerdócio real, como uma geração eleita, nação santa dEle. Então nós não temos mais que temer. Mas não é pela nossa própria força, e essa é a beleza do Evangelho. É saber que não importa as nossas qualificações ou mesmo as nossas debilidades. Nós temos alguém que nos aperfeiçoa e faz com que as nossas debilidades se tornem fortalezas na mão daquele que é o príncipe da paz, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Estou muito empolgado, irmãos, com o que Deus tem realizado na comunidade das nações e ainda vai realizar nas nossas vidas. Nós somos uma igreja profética que acreditamos e profetizamos que coisas novas, maiores e poderosas estão para acontecer. E esse texto ele fala sobre a pedra angular, e quando eu leio esse texto de Pedro, eu me recordo de 1 Samuel capítulo 17, quando ninguém acreditava que um pequeno jovem desprovido de recursos militares, de táticas de guerra, alcançaria o favor de Deus ao ponto de impedir que uma guerra ela dizimasse vários israelitas. Um pequeno jovem chamado Davi, pastor de ovelhas, ele chegou diante de um exército que estava há 40 dias confrontando o exército de Israel, através de um gigante de quase 2 metros, mais de 2 metros de altura, e zombava do povo de Israel, zombava daqueles militares, dizendo: não tem sequer um corajoso para me enfrentar, se vocês ganharem nós nos submeteremos. E chega Davi, alguém que sabia confiar na pedra angular, alguém que sabia, irmãos, que ele não precisava se comparar com ninguém. Davi sabia que ele não precisava das guerras ou das ferramentas do rei Saul para vencer as suas próprias batalhas. Por isso ele diz, o rei Saul, quando ele ouve falar que Davi estava disposto a vencer aquela batalha, ele respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ei! Algumas vezes na sua trajetória cristã, você é chamado para ser levantado por Deus, como esse texto de 1 Pedro, como a solução do problema que aflige talvez ao seu redor, a sua casa, o seu trabalho, o seu empreendimento, a sua faculdade. E algumas pessoas que esperam o milagre de Deus, elas vão tentar te desestimular. Falar que você não é merecedor, que você não é capaz, mas Deus está lá levantando esses filhos poderosos, esses filhos maduros deles, para reconhecerem o poder que você tem nas suas mãos quando você confia em Deus. Saul esperava um salvador, alguém que lutasse por ele. E quando esse salvador chega, esse libertador chega, ele tenta desestimular. Algumas vezes na sua caminhada, as dificuldades financeiras, as dificuldades na área da saúde, na área de relacionamentos, elas vão tentar te desestimular. Dizer que você não está preparado, dizer que você não está capacitado. Mas eu te convido a trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Recorde-se de quando Deus ele caminhou contigo na sua caminhada cristã, no início da sua vida com Deus, para que você possa dizer como Davi: Ei, você pode dizer que eu não estou capacitado, mas eu te respondo, como ele disse no versículo 34. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Você precisa, irmãos, profetizar, como o pastor Avrando
pregou aqui nessa manhã. Tenha coragem de dizer para aqueles que te confrontam, seja a escassez financeira, seja o problema conjugal, que Deus está contigo e que Ele já te deu vitórias pequenas, e nas pequenas vitórias Ele estava mostrando que Ele é capaz de te dar grandes vitórias. Ei, essa batalha não será grande demais para você. Não importa as acusações, não importa as pessoas falando ao contrário, mantenha-se focado, mantenha-se lembrando aquilo que te traz esperança. Traga à sua memória os testemunhos, os agradecimentos, as palavras proféticas que foram levantadas sobre a sua vida e mantenha-se fiel nessa palavra. No versículo 36, o jovem Davi continua dizendo: teu servo pode matar um leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Você pode perguntar: para Davi foi muito fácil. Ele era ungido desde cedo como um rei. Por isso que eu li, irmãos, 1 Pedro 2, versículo 9. Porque esse comissionamento de sacerdócio real, ele não é só para algumas pessoas como era no Antigo Testamento. Cada um de nós que aqui está, irmãos, tem um testemunho dizendo que Deus nos chamou para um sacerdócio, para uma realeza, para um principado, para realizar grandes obras nas mãos do Senhor. E por isso ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Qual é o seu filisteu nessa noite? Qual é o seu gigante que te impede de avançar, que te impede de conquistar, que te impede de olhar o horizonte e falar: esse horizonte é meu? Porque Davi ouviu dizer que quem vencesse aquele filisteu receberia ouro, receberia prata, receberia favor e receberia inclusive a filha de Saul como sua esposa. Mas mesmo assim, diante de todas essas recompensas, o povo temia. E Deus está chamando nessa noite, irmãos, homens e mulheres corajosos, com o coração de Davi dizendo: ei leão, ei urso, eu vencerei você. Porque mais à frente virá um filisteu, um gigante, e eu terei esses testemunhos para contar. Eu derrubarei esse gigante, ele cairá, porque uma pedra na minha mão se torna uma arma poderosa, se torna uma bomba atômica para derrubar todo aquele que se levanta contra o ungido de Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. A gente falou de pedra angular, né? E aí no final ele diz: quando Saul concordou que a fé de Davi era poderosa, colocou as armaduras em Davi, colocou um capacete, colocou a espada. E aí Davi disse, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-os na bolsa. Eu entendo com isso, irmãos, que você, para ter vitória nas suas batalhas e nas suas lutas, você não deve se comparar com outros ou ficar buscando ferramentas alheias. Deus, Ele colocou nas suas mãos as ferramentas necessárias para você vencer aquela guerra. E Ele diz para você: eu não te abandonarei. Talvez você olhe para o irmão do lado que dá uma oferta muito grande, um dízimo maravilhoso, e você quer se comparar com ele para obter vitória. Ei, esse recurso, ele pode ser no futuro o recurso que você utilizará, porque Davi se tornou um grande combatente, e ele usava capacete, usava espada, mas no início da carreira dele, ele foi fiel, e ele foi vencedor com uma pequena pedra. Isso quer dizer, nessa noite de ofertas, nessa noite de semeadura, que não importa, irmãos, as armaduras dos outros, não importa a capacidade financeira, a capacidade econômica do seu irmão, Deus, ele levanta e chama você, seja com uma pedrinha, com uma funda, com uma moedinha como aquela mulher, e diz: é com essa moeda que eu virarei a chave na sua vida. É com essa pequena oferta que você traz, com a confiança de um guerreiro de Deus, de um Davi, um poderoso guerreiro, e dizendo: eu mudarei a sua sorte. Ele estava com uma pedra angular, e essa pedra, irmãos, à medida que ele estava girando, era o Senhor dando a capacitação para ele, dizendo: vai, segue, não desista. E ele lança aquela pedra. A Bíblia nos diz, que a gente leu aqui, que aqueles que não creem nessa pedra angular tropeçam e caem. O gigante que não acredita em você, a escassez que não acredita na sua prosperidade, em nome de Jesus, através dessa pedra de fé, ela cai por terra, porque você é filho de Deus, e eu creio que você está firmado na rocha do Senhor. Quantos aqui estão firmados, irmãos, nessa rocha? Então eu te convido nessa noite a pegar essa sua pedrinha e girar com fé,
e colocar um nome nessa pedra e dizer: essa pedra vai derrubar o gigante da escassez. Essa pedra, que é a minha oferta, o meu dízimo, derrubará os gigantes que estão me afrontando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Que nessa noite você possa trazer as suas ofertas, as suas contribuições, com o mesmo destemor, a mesma coragem e confiança de Davi quando ele derrubou aquele gigante. Vamos todos nos